chegar em casa agora? Carla Cicarello! Onde você tá, Carla? Eu tô morrendo de medo, Carla. Vai daí, que eu juro daqui a pouco. Afrodisíaco, você já deve ter ouvido falar, não é? Pois muito bem, tem muita gente que acha que se comer algum alimento afrodisíaco vai melhorar a performance sexual. Mas não é bem assim. Não há nenhuma comprovação científica que diga que comendo alguma coisa nesse sentido, você vai melhorar aí a sua ereção, o seu desejo, ter mais orgasmo. Não é por aí. Mas, na verdade, eles podem ajudar para melhorar o quê? O seu ambiente. Fazer uma ambientação diferente para que depois possa rolar uma coisa bem legal na hora do sexo. Hoje viemos conhecer um restaurante asiático onde o chefe vai dar dicas muito interessantes. Mas lembrando, afrodisíaco não tem comprovação científica. Não pense que você vai comer e já vai ter ereção nota 10, tesão lá no alto, orgasmo nota 10. Porque não é bem assim, tá? Tem muita folclore, tem muita lenda que diz que um produto é afrodisíaco e o porquê que é afrodisíaco, ou exótico, ou os dois, né? Então você precisa até a fonte para ver o porquê que é. Basicamente, quando você vai visitar um país, uma cultura, uma coisa, praticamente todas as culturas e todos os países têm alguma coisa que diz que é afrodisíaco. Desde os mais antigos, milenares, né, antes da época da internet ou da televisão, até algo mais atual. Honestamente, as coisas mais atuais agora, as coisas mais chatas, é quando o cientista fala que tem algum hormônio, alguma coisa, alguma pílula azul, alguma coisa assim. Aí, mas o mais legal é você trabalhar em cima da folclore, né? Por exemplo, o amendoim. Por que o amendoim é o afrodisíaco? Tem aquela lenda que diz que a casquinha cai e você fica aqui tirando a casquinha. Assim, né? Vamos estragar tudo, falar da ciência? Vamos. Então é um potente energético, né? Você vai comer amendoim, é proteína e energia. Você precisa de energia, você precisa de proteína. Gerador de energia. É um gerador de energia. Então você tem o mel, por exemplo. Por que o mel é afrodisíaco? É energia. O que você faz com o mel? Vamos olhar as crenças populares? Só a palavra lua de mel, opa, tem alguma coisa a ver com mel. Aí você vai lá naquela época da Índia, muito tempo atrás, por que a lua de mel é chamada de lua de mel? Que eles faziam uma cerimônia após casamentos, a lua cheia, e a noiva se banhava com mel. Tem todo um simbolismo, ritual, um ritual. De novo, é muito mais bacana você trabalhar com essas informações do que eu te falar que aqui tem carotina, zeretina, zinco. O mais bacana são essas lendas urbanas. O ovo de codorna não está comprovado em absolutamente nada que o ovo de codorna é afrodisíaco, mas você pergunta pra qualquer pessoa na rua, vamos lá em casa comer um ovo de codorna, o cara já, opa, qual que é, entendeu? Opa, já leva pro outro lado. Tem um tempero que a gente usa aqui no restaurante, por exemplo, esse aqui, que mostra aqui, ó, mostra aqui o pessoal. Isso aqui o que é? Ela tem ginkgo, ela tem maripuã, ela ginkgo? tem... O que é ginkgo? Ginkgo é uma raiz que cura tudo, né? Um cheiro bem forte. E ela assim. tem açafrão, tem amendoim. O que mais sai disparado é esse. E o pessoal sabe dessa composição? Você escreve lá? A gente tem uma plaquinha que diz tempero afrodisíaco. Então você escolhe a tua proteína, os teus vegetais e os molhos, e aí você brinca com os temperos, Com né? os temperos. E aí você vai temperando o teu prato. Tem os normais e tem os exóticos. Por exemplo, eu vou fazer um prato para vocês, ensinar como fazer em casa, que é uma salada morna de lagosta com camarão, com frutas proibidas, então tem umas frutas que são ditas afrodisíacas e com semente de papoula. E o dedo de moça é considerada um afrodisíaco dentro dos seus estudos? Sim, a pimenta, quando você come qualquer pimenta, dá aquele calor, dá aquela euforia. Toda pimenta parece que aquece, né? Isso, e faz então, o sangue que fluir. Representa. Voltando para os astecas, o chocolate. O chocolate surgiu de lá, né? Então, naquela época que o chocolate era mais puro, o grande rei asteca, Montezuma, tomava litros e litros de chocolate, que ele tinha um harém de mulheres. Por que o chocolate é afrodisíaco? Primeiro, energia, fato. É um gerador e de segundo, energia. que ela solta um hormônio do cérebro, que é o mesmo hormônio que solta quando está tendo um orgasmo, que era aquela euforia e aquela calmaria. O chocolate, ele aciona também a amazona, nosso cérebro de prazer, né? Então é por esse motivo que a gente gosta de consumir mais essa parte do prazer. E aí você começa né? naquelas misturas malucas de os mexicanos fazem muito bem, que é misturar o chocolate e a pimenta.
faz uma brincadeirinha com as bebidas. Exatamente. Então a gente usa bastante composições desde flor comestíveis, até os pozinhos mágicos, até barbatana de tubarão, até a maca peruana. Então, e quando você tá fazendo isso tudo, né, que você tá montando o teu menu e tal, você, de uma certa maneira, você pensa em alguma coisa em específico ou não? Na saúde. São pratos de digestão rápida e a gente dá um up um pouquinho com esses temperos exóticos. A primeira regra faz um prato bonito. Outra dica bacana, usa ingredientes que são dentro do prato para decoração da mesa. Já tá conquistando pelo visual. Você chega em casa, tua esposa fez um puta jantar. Ou o esposo, né? Tá cheio de homem que cozinha aqui, ó. Isso aqui é um, por exemplo, né? Sabe, com a luz de velas, e tem todo um trabalho de morango, com frutas, e aí o prato, a entradinha, uma garrafa de vinho, você já chega lá e fala, e é hoje. E é hoje. Muito bem, Eric. Eu acho que você deu uma super explicação aqui pra gente. Ficaram em algumas dicas, na verdade. Então você pode preparar aí desde um prato um pouquinho mais sofisticado, como esse da lagosta, que ele vai ensinar daqui a pouquinho como é que ele pode ser feito aí com os frutos do mar, não é? Sementes de papoula e por aí vai. Mas também um prato mais simples, como um filezinho de peixe, com mel e tudo mais, que, olha, é acessível ao seu bolso e você pode fazer uma graça, assim, espetacular para poder já criar aquele clima, não é? E para depois, é claro, a coisa ficar muito melhor. É isso, então, o nosso recado de hoje. Aproveitem, não é? E não esqueçam, fazer essa ambientação, esse antes, é tudo de bom, tá certo? Não vai direto ao ponto, não, porque, olha, não rola. Tem que criar o ambiente. É isso aí, ficamos por hoje assim. Até! E agora com vocês, não é música, é gastronomia. Vamos comer um pouquinho que eu tô nervoso. Meu nome é Eric Thomas, sou chefe de cozinha e hoje vou mostrar para vocês como fazer um prato exótico, afrodisíaco e razoavelmente fácil para vocês fazerem em casa. Seria uma lagosta com camarão e frutas proibidas. Então, Carla, vamos lá fazer o prato? Primeiro passo para a gente fazer o prato, a gente teria que separar mais ou menos umas 100 gramas de camarão, mais ou menos umas 50 gramas ou uma calda de uma lagosta. Para aquelas pessoas que estão em casa e não têm acesso a uma lagosta, pode fazer o prato com camarão, não tem problema nenhum, vai ficar igual. Mas lagosta, você sabe, estamos falando de afrodisíaco, uma mulher só pode ser vista comendo lagosta, importante. Então tem que ter lagosta. Vamos lá, coloquei aqui as caldas de lagosta, eu vou só temperar ela com um pouquinho de sal e pimenta. O molho. Então, no liquidificador, a gente precisa misturar meia xícara de açúcar, pode ser o açúcar de confeiteiro, umas 3 ou 4 colheres de vinagre, estou usando aqui um vinagre de vinho tinto, meia cebola roxa, a cebola roxa é essencial, é melhor do que uma cebola branca porque ela vai ficar mais doce, uma ou meia colheres de mostarda, usa uma mostarda bacana, essa aqui é uma mostarda Dijon, uma pitadinha de limão, e aí você vai completar a tua receita no liquidificador com bom azeite ou um óleo. A ideia é que ela quer uma consistência desse tipo aqui, ó. Uma coisa bem líquida, porque o que a gente vai fazer? Vai pegar os nossos frutos do mar e a ideia é vai pegar metade desse molho aqui, vai acrescentar junto com os frutos do mar. Só para deixar ela marinando 1, 2 horas antes de você levar ela ao fogo, tá? Como todo peixe ou frutos do mar, ela vai pegando o gosto de qualquer coisa que ela entre em contato. E aí, parte da receita é a gente acrescentar um pouquinho do exótico, que seria essa semente de papoula. Ela está normalmente à venda na maioria dos supermercados bacaninhas que existe agora no Brasil afora. E não tem problema, porque quem não tem acesso à semente de papoula, ela não vai fazer muita diferença aqui na tua receita, que vai estragar a receita. Apenas um toque daquela coisa exótica que nem a gente estava falando antes. Aí, junto com os frutos do mar, a gente vai misturar
um pouquinho dessas frutas proibidas. Então a gente tem aqui o abacate, só lembra de colocar um pouquinho de limão no abacate, só para ela não ficar pretinha. Mamão, mesma coisa, é uma fruta, faz super bem, ela vai meio desmanchar junto com os frutos do mar, então vai ficar uma delícia, tanto na estética como também no próprio prato. E por último, esses morangos aqui, nada mais afrodisíaco do que o morango, tanto no simbolismo como também a parte nutrientes, né? E aí, por último, lembrando que a gente come com os olhos, então o que eu fiz? Eu aproveitei aqui a calda da lagosta. Então toda aquela coisa de você fazer a estética do prato que é tão importante como também os próprios ingredientes. Por último, nosso famoso pimenta dedo de moça, infalível na hora da pimenta. A gente vai colocar mais ou menos uma pimenta desse tamanho aqui, a gosto, que é junto com as frutas e junto com os frutos do mar, só para dar aquele chance, acordar todo mundo. Vamos lá, eu vou colocar no fogo baixo agora a nossa mistura. Então agora a gente tem que ser rápido, porque a gente tem que montar a nossa salada, lembrando que é uma salada morna. O prato, peguei um prato bem grande, que a gente vai fazer já uma porção para 2 pessoas. E aí peguei algumas folhas de alface. É legal você usar uns alface mais bonitão, mais bacaninha. Tem um alface roxo, tem um alface frisé aqui, porque a gente quer um pouquinho de textura no prato. Lembra a nossa calda da lagosta? A gente vai colocar aqui na ponta do prato, para ela segurar todo a nossa salada. E essa mistura que a gente acabou de tirar do fogo, a gente vai colocando delicadamente dentro da nossa calda. E é legal, na hora que você está servindo aqui, você vai intercalando com algumas das frutas frescas que não foram ao fogo, para dar um pouquinho de crocância, um pouquinho de aspecto mais brilhante no prato, né? Aí lembra das nozes? Peguei um pouquinho dessas nozes, eu só vou salpicar ela aqui por cima, que a gente quer crocância, que é uma coisa bem interessante aqui no prato, todos os elementos possíveis. E aí eu guardei um pouquinho do molho, só usei metade do molho, só pra gente só salpicar aqui por cima. É uma salada, então a gente quer ela bem molhadinha, com a crocância, para todos os elementos trabalhar. E aí as flores comestíveis, que você acha hoje em praticamente todos os supermercados. É opcional, mas vai dar um toque daquele bem bacana, bem afrodisíaco pro prato. E a ideia é que a gente quer salpicar essas flores por cima dessa mistura. É importante comer com os olhos antes de você comer o prato, entendeu? E tá aí finalizando o nosso prato de lagosta com frutas proibidas.